Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Amós, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar o livro de Amós, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 15. Ameaça contra as injustiças. Ouçamos este capítulo 3. Javé pede contas. Escutem bem esta palavra que Javé diz a respeito de vocês, ó filhos de Israel, e a respeito de toda a família que eu tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra, você foi a única que eu conheci. E é justamente por isso que eu vou lhe pedir contas de todos os seus pecados. A vocação profética. Será que duas pessoas andam juntas sem antes estarem de acordo? Ruge o leão na floresta sem que tenha uma presa? Solta o leãozinho, seu urro no esconderijo, sem que tenha a sua caça? Cai o pássaro por terra sem que haja armadilha? Levanta-se uma rede do chão sem que tenha pego fogo? Aliás, levanta-se uma rede no chão sem que tenha pego algo? Soa a trombeta na cidade, sem que a população se alarme? Vem alguma desgraça sobre a cidade sem que Deus a tenha mandado? Do mesmo modo, o Senhor Javé não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Hoje o leão, quem não temerá? Fala o Senhor Javé, quem não profetizará? Samaria será destruída. Proclamem nos palácios de Azoto, nos palácios da terra do Egito. Digam a eles, para se reunirem nas montanhas da Samaria, a fim de verem quantas desordens aí existem e quantos oprimidos há em seu meio. Não sabem viver com honestidade, oráculo de Javé. Aqueles que em seus palácios entesouram violência e opressão. Portanto, assim diz Javé: o inimigo cercará o país, derrubará seu poder e saqueará seus palácios. Assim diz Javé: como o pastor salva da boca do leão 2 patas, ou um pedaço de orelha, assim se salvarão os filhos de Israel, que moram em Samaria, sobre uma tábua de cama, ou sobre uma coberta de damasco. Não haverá refúgio. Escutem e testemunhem contra a casa de Jacó. Oráculo do Senhor Javé, Deus dos exércitos. No dia em que eu pedir conta a Israel de seus crimes, pedirei contas pelo altar de Betel, as pontas do altar serão quebradas e cairão por terra. Vou derrubar a casa de inverno, junto com a casa de verão. Serão destruídas as casas de marfim. Desaparecerão os palácios de luxo, oráculo de Javé. Então, este é o texto que nós vamos refletir, no dia de hoje. Javé pede contas. Versículo 1. Escutem bem esta palavra que Javé diz a respeito de vocês, ó filhos de Israel, e a respeito de toda a família que eu tirei da terra do Egito.
pelo fato de Israel ser o povo escolhido, Israel se imagina protegido e desculpado por Deus. Contudo, exatamente por ser o povo íntimo de Deus, ele vai ter que prestar contas de toda a infidelidade. A eleição divina não os isenta de culpa e será julgado com mais rigor. Versículo 2. De todas as famílias da terra, você foi a única que eu conheci. E é justamente por isso que eu vou lhe pedir contas de todos os seus pecados. De todas as famílias da terra, de todos os povos, clãs, tribos. O único povo escolhido e que Javé conheceu foi o povo de Israel. Pela eleição, a justiça pedida será maior, pois não é aceitável haver injustiça no meio do seu povo, pois a infidelidade de Israel é a causa do julgamento de Javé. A vocação profética. Versículo 3. Será que duas pessoas andam juntas sem antes estarem de acordo? Amós inicia com recursos da sabedoria. Por que o profeta fala? Quais são as suas credenciais? As pessoas vão juntas porque existe um acordo. Amós propõe uma série de perguntas de causa e efeito. Vamos juntos, nesses versículos. Será que duas pessoas andam juntas sem antes estarem de acordo? Versículo 4. Ruge o leão na floresta, causa. Segundo, sem que tenha uma presa, efeito. O leão ruge porque tem a presa. Isto é, salta o leãozinho, seu urro, no esconderijo, causa, sem que tenha a caça. O efeito. Versículo 5. Cai o pássaro por terra, causa, sem que haja armadilha, efeito. Levanta uma rede do chão, causa, sem que tenha pego algo, o efeito. Versículo 6. Soa a trombeta na cidade, causa, sem que a população se alarme, efeito. Vem alguma desgraça sobre a cidade, causa, sem que Deus a tenha mandado, efeito. Assim, nesta relação de causa e efeito, óbvios, nós vemos que esta relação mostra que uma coisa acontece, e ao acontecer traz consigo um efeito daquilo que é a causa do acontecimento. Versículo 7. Do mesmo modo, agora vem a analogia. O Senhor Javé não faz cair coisa alguma, causa, sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos, efeito. Tudo que Javé faz, ele revela seus segredos aos profetas. Estes são os servos de Deus. O que se percebe em Javé vem revelado aos profetas. Deus age por meio do profeta. Uma relação de causa e efeito. Versículo 8. Ruge o leão. Quem não temerá? Javé é o leão que ruge. Fala o Senhor Javé. Quem não profetizará? O profeta empresta a boca para que Deus fale.
Esses versículos de 3 a 8, Amós quer destacar a vocação profética como irresistível. Ele profetiza porque Deus o obriga a profetizar. Fala o Senhor Javé, quem não profetizará? Todas as comparações vêm do meio rural. Amós é um pastor e fala com imagens do seu mundo rural. Amós não diz que o profeta sabe tudo antes que sucedam as coisas. Não. Os fatos são controlados por Deus. Deus informa ao profeta quando quiser. Assim, o profeta se torna um confidente universal de Deus. Deus conduziu o seu povo na história, explicando sua ação por meio dos profetas. Deus é a fonte da palavra profética, pois quando Deus fala, ele intervém revelando a seu povo na história sua vontade e julgamento. Samaria será destruída. Versículo 9. Proclamem nos palácios de Azoto e nos palácios da terra do Egito. Digam a eles, para se reunirem nas montanhas da Samaria, a fim de verem quantos desordens aí existem e quantos oprimidos há em seu meio. E quantos oprimidos existem em seu meio. Samaria, a capital do Reino do Norte, tornou-se a capital da corrupção e da injustiça social. O profeta Amós convida para contemplar o espetáculo um público entendido na matéria de corrupção. O Egito e os filisteus, tradicionais opressores de Israel. Existem em Israel os oprimidos de um lado, os opressores de outro, aqueles que ajuntam riqueza sobre riqueza. Os oprimidos são vozes passivas. Os que ajuntam tesouros querem viver luxuosamente. Versículo 10. Não sabem viver com honestidade, oráculo de Javé, aqueles que em seus palácios entesouram violência e opressão. Os que enriquecem e vivem luxuosamente amontoam morte e roubo em seus próprios palácios. Versículo 11. Portanto, assim diz Javé, o inimigo cercará o país, derrubará seu poder e saqueará seus palácios. O castigo que sofrerá Israel é correspondente. Dentro dos palácios de Israel há violência. Fora, cercando em torno os inimigos, a Síria vai saquear as riquezas, os tesouros de Israel. Isto é, os israelitas roubam dentro. Agora serão saqueados e perderão as riquezas conquistadas de forma corrupta, sem honestidade. Versículo 12. Assim diz Javé, como o pastor salva da boca do leão 2 patas ou um pedaço da orelha, assim se salvarão os filhos de Israel, que moram em Samaria, sobre uma tábua de cama ou sobre uma coberta de Damasco. Segundo a legislação de Êxodo, capítulo 22, versículo 9 até o versículo 12, o homem que se confiou um animal, o pastor, não será castigado se apresenta uma prova de que a fera destruiu o animal. Os israelitas não são animais do rebanho, que os inimigos vão estraçalhar. Os poucos que escaparam com vida serão testemunho de uma catástrofe. Amós não esquece o leão. Se ruge,
logo tem a presa. Israel vem comparado ao animal devorado, porque será arrancado de sua terra, e só irá restar dele o necessário para servir de prova da inocência de Deus e a culpa do seu povo. Aqueles que estão no luxo, os que moram em Samaria, na fofura do divã, a tábua de cama, refere a um texto confortável, refere a um leito confortável produzido em Damasco. Não haverá refúgio. Versículo 13. Existem e testemunhem contra a casa de Jacó, Israel. Oráculo do Senhor, Javé, Deus dos exércitos. O profeta aqui chama a atenção ao que se vai falar contra a casa de Jacó, Israel. Versículo 14. No dia em que eu pedir contas a Israel de seus crimes, pedirei contas pelo altar de Betel. As portas do altar serão quebradas e cairão por terra. Jacó edificou uma estela como memorial da visão da escada. Gênesis, capítulo 28, versículo 19. Betel quer dizer casa de Deus. Jeroboão I, fundador do Reino do Norte, construiu ali um santuário para um novo culto e assim se opôs aos privilégios de Jerusalém. 1 livro de Reis, capítulo 12, versículo 26 a 33. As pontas do altar, os chifres, que ficam nas pontas do altar, são os cantos elevados do altar, e era considerado a parte mais sagrada do altar. Quem era um assassino involuntário deveria refugiar no santuário e segurar os chifres para ter a proteção divina. Até este último refúgio não existirá no dia do juízo. Versículo 15. Vão derrubar a casa de inverno junto com a casa de verão. Serão destruídas as casas de marfim, desaparecerão os palácios de luxo. Oráculo de Javé. A casa de verão era considerada de material mais leve. Ela vai ser destruída, em primeiro lugar. Depois a casa construída de inverno mais sólida. O castigo será a destruição total dos palácios suntuosos, inclusive os construídos com paredes, com camadas de marfim. Este é o nosso texto do profeta Amós. É interessante que a gente pode trabalhar esse profeta Amós e sempre julgar e ver a questão da ação humana naquele tempo e como o ser humano ainda continua agindo, como a corrupção continua agindo, como a exploração continua agindo no tempo de hoje. Isso nos dá uma noção viva de que em nenhum momento nós podemos justificar a violência, a opressão, a exploração, a humilhação do outro. Nós devemos ser agentes da vida e defensor da vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.